Bom dia, meu aluno, minha aluna do Colégio Unifor, do segundo ano. A aula do dia 5 de junho, ela vai dar mais um passo no conteúdo. Mais um passo, por quê? Porque nós vamos adentrar a unidade 3. A unidade 3 tem como a temática a filosofia contemporânea, tradição analítica. Nessa unidade 3, nós vamos trabalhar duas temáticas, né? Então, quando a gente fala da filosofia contemporânea, nós estamos falando do início do século XX, né? E o início do século XX, ela desenvolveu uma filosofia chamada a filosofia da linguagem e, posteriormente, nós vamos estudar no próximo capítulo, né, dentro dessa unidade 3, a filosofia da ciência. Mas, para surgir a filosofia da ciência, deveria ter vindo antes a filosofia da linguagem. Isso que nós vamos estudar. Nós vamos estudar, nesse capítulo 6, a filosofia da linguagem, né? Mas o que seria a filosofia da linguagem? Então, no início do século XX, né, desenvolveu-se um movimento filosófico que, pela análise lógica da linguagem, né, pela pronúncia, pela forma, né, como o homem fala, né, como o homem pronuncia uma palavra, como essa palavra vai ser entendida, aí que era a grande preocupação dos filósofos dessa época. Tá? Por que fazer uma filosofia da linguagem? Para que a ciência, né, conseguisse caminhar de uma maneira mais segura. Nós voltamos lá todas as filosofias antigas, né, tanto as filosofias do conhecimento, né, todas elas queriam encontrar um método seguro, né, um método conciso para responder à ciência. E aí, agora que, né, a ciência se desenvolve, por isso que depois nós vamos ter a filosofia da ciência como uma maneira mais segura, né, como uma maneira mais concisa de encontrar problemas, só que lá naquele embate entre o conhecimento vem da sensação, o conhecimento vem da razão, tanto o empirismo, tanto o racionalismo queria dar uma resposta concreta, né, para o avanço científico, né, para o avanço da filosofia. Só que nós esbarramos com um problema, que é a nossa linguagem, que é a nossa forma de comunicar, né? Então, a partir dessa preocupação da forma como o homem se comunica, né? Olha para você ver, você vai entender daqui a pouco, na hora que a gente apresentar o filósofo Frege, né? Tanto que isso, né? Tanto que a sua ideia, né? Tanto que a sua filosofia influencia muito, né, no português. Olha para você ver, quando você entende o conjugar um verbo, né, quando você emprega uma palavra de uma maneira correta, né, quando você sabe conjugar, né, um verbo na sua linguagem, né, no seu tempo certo, né, conjugar esse verbo, usar um termo certo, isso foi uma preocupação da própria filosofia da linguagem. Então, a filosofia da linguagem, ela não veio somente responder à filosofia, né? Responder à ciência, mas ela vai tentar unificar, ela vai tentar universalizar conceitos, né? Conceitos, pensamentos, tá certo? Então, o que seria essa filosofia da linguagem? Seria, então, uma análise lógica da linguagem, né? Que procurou, então, esclarecer o sentido das palavras e os sentidos das expressões. Quando a gente fala expressão, a gente fala em conceito, a gente fala em enunciado, a gente fala do seu uso contextual, tá certo? E também uma unificação, né? Uma clarificação no discurso científico e filosófico, tá? Em busca, né, de quê? De uma maior precisão. Por isso, então, essa filosofia da linguagem ficou conhecida como uma filosofia analítica, porque ela vai analisar
Analisar o quê? Analisar a palavra, analisar a forma como o homem se comunica, né? Então, esse movimento passou por várias etapas, né? Voltando-se para questões específicas em cada uma delas. Costumam-se destacar em seu processo duas vertentes dentro da filosofia da linguagem, que é o positivismo lógico, né, totalmente centrado nos fatos e na lógica para a construção de uma epistemologia científica, né, uma construção de um método seguro científico, e também agora com essa filosofia da linguagem. Então, quando a gente fala em filosofia analítica, ela pensa-se num positivismo lógico e numa filosofia da linguagem. Mas a gente vai se atentar aqui agora, né, à filosofia da linguagem. Esse positivismo lógico, né, esse método, uma resposta segura para a ciência, vai vir somente no próximo capítulo, no capítulo 7, que é a filosofia da ciência. Pois a filosofia da linguagem, ela está mais atenta, né, à forma, à linguagem, como o homem, né, se comunica no seu cotidiano, tá certo? Então, a filosofia analítica, né, quando eu falo analítica, eu assambarco tanto a da linguagem, tanto a científica, surgiu com o reconhecimento de que o sentido que nós damos, né, para as coisas e a forma como nós comunicamos, né, a nossa linguagem, desempenha um papel fundamental na filosofia. Tá? Então, se você for ter uma ideia, os outros filósofos nunca se preocuparam com isso. Né? Eles se preocuparam com coisas metafísicas, né? Com ética, com política, com religião, né? com conhecimento, mas nunca o ser humano parou para pensar na comunicação. Tanto assim que muitos dos problemas filosóficos, esses três pilares, né, da filosofia da linguagem, vai falar que esses falsos problemas, esses pseudos problemas, né, até, por exemplo, o problema do ser, né, eu estou lembrando aqui agora, o problema do ser, o próprio filósofo sofista, né, qual sofista? Um dos filósofos sofistas aponta que a questão, o erro, não está se o ser deixa de ser, ou ele se torna, né, aquela dualidade entre Heráclito e Parmênides. Não, o erro está na forma de conjugar a palavra ser. Olha para você ver, um problema que foi encontrado lá na filosofia antiga, por um filósofo sofista, né, que falou que a questão não é se o ser deixa de ser, ou se o ser movimenta ou deixou de movimentar, ele é ou deixou de ser. A questão é a forma como emprega a palavra ser, que está errado, tá? Que estava errado para aquela época, tá? Então, quando nós falamos que a filosofia da linguagem, ela vai assambarcar problemas, né? Ela vai trazer à tona problemas da antiguidade, é que muito das questões que foram discutidas, né, por um filósofo e contestado por outro, contestado por outro, contestado por outro filósofo, pode ter sido culpa da forma como o filósofo queria se comunicar. Lembrando que, lógico, ninguém vivia só na Grécia, ninguém vivia só na Alemanha, né? Então, também o erro está na forma de colocar o verbo, né? De colocar a palavra, né? De se expressar, tá certo? Então, esses pseudos problemas não passariam de equívocos ou mal entendidos, originados justamente do uso ambíguo das palavras e das construções linguísticas, né? Então, é aquilo que eu acabei de falar. Muito do erro da filosofia, muito do erro e do contradizer de um filósofo com outro, não é questão problemática, filosófica, mas na construção, no emprego da palavra. Lembrando, então, que nós não eram todos brasileiros, não eram todos gregos, né? O termo, a forma como empregava o termo. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos falar sobre, depois que passar essa filosofia da linguagem, nós vamos falar de um filósofo, o filósofo Heidegger. O Heidegger vai falar que o problema do uso da palavra ser, né, está lá desde o começo da filosofia. Ninguém nunca buscou entender e compreender o que é
o termo ser, a palavra ser. Né? Olha lá, já é um problema que estava lá entre os gregos, né? Que um sofista descobriu. Aí agora, olha para você ver, depois que passa essa filosofia analítica, né? Filosofia da linguagem que vai esclarecer os problemas da linguagem, nós esbarramos então com Heidegger, que é um filósofo essencialista, e fala que o problema está na forma de falar a palavra ser. Porque tudo aqui é ser, mas nem todo ser é ente. Quer dizer, olha para você ver, já surge uma nova categoria na palavra ser. É meio complicado, né? Entender isso, mas por enquanto. Mas na hora que você chegar, na hora que a gente aprofundar mais na filosofia, você vai entender que ser, tudo isso aqui é ser. Seu computador é ser, né? A sua borracha é ser, né? É objeto, é ser. Mas aí ele questiona qual é o único ser que questiona sobre o seu ser. A partir do momento que o ser questiona pelo seu ser, ele não é mais ser, ele é um ente. Então, por que ente? Porque a palavra ser também era traduzida como ente. Então, ele vai conseguir definir o que é um ser e o que é um ente. Tá certo? Isso nós vamos aprofundar futuramente. Mas agora nós vamos falar um pouco desse primeiro filósofo, né? E a preocupação desse filósofo, o filósofo Frege, né? O Frege, né? Ele percebe que desde o início da filosofia há muito erro. Erro aonde? Erro na linguagem, né? E muitas expressões da linguagem, muitas expressões, muitas terminologias usadas na filosofia foram geradoras de equívoco. Então, Frege propôs a constituição de uma linguagem formal que restringisse os inconvenientes e as imprecisões da linguagem comum. Tá? Como, por exemplo, nosso mineirês. Né? Nosso mineirês tem muito erro. A gente fala umas coisas, né? As nossas expressões que nós usamos não está dentro de um português, dentro do português num coloquial, né? Do certo, de se dizer. Então, faz com que outras pessoas se confundam. Tá? E aí, eles preocupavam era com isso, era com o erro da forma, da maneira como o homem se expressava. Então, a partir desse momento, nós vamos estudar o que, né? Para o filósofo Frege, né, o Frege, que começa toda essa busca, essa elaboração de uma metodologia, né, uma metodologia lógica na linguagem. Quando fala lógica, ele vai contestar então os filósofos antigos. Quando ele vai contestar os filósofos antigos, né, voltado à lógica, nós não vamos focar nisso, tá? Isso aí está na sua página 44. Nós não vamos focar nisso não. Por que nós não vamos focar nisso? Porque nós não estudamos isso anteriormente. Nós não estudamos, nós tivemos lógica no ano passado. Né? Então, não tem como eu especificar mais a questão lógica para vocês. Mas o que nós temos que focar agora? Essa proposta lógica de Frege, que é entender dentro da linguagem o que é uma referência e o que é o sentido. E eu trouxe então um vídeo, né, de um professor, e esse professor ele colabora, né, ele corrobora, ele contribui mais ainda para a gente entender quem foi o filósofo Frege, o que Frege, né, propôs em dividir o que é uma referência e o que é o sentido, tá certo? Então prestem atenção nessa aula, tá certo? E espero que você tenha entendido um pouco do que é a filosofia da linguagem. Bem, pessoal, Gottlob Frege foi um filósofo e matemático alemão. Ele foi muito importante porque ele desenvolveu ali, a gente pode chamá-lo de o principal, o primeiro, né, criador da chamada lógica matemática e também de uma filosofia analítica. O que é essa filosofia analítica? É uma filosofia que vai se ater a uma análise da linguagem. Então, ele tá sendo o primeiro aqui a falar, olha,
todos os nossos problemas filosóficos devem ser resolvidos através da resolução dos problemas linguísticos, tá? E aí, para isso, ele vai criar uma lógica matemática diferente daquela lógica clássica ali de Aristóteles, diferente da lógica medieval, para poder analisar as proposições linguísticas de uma maneira mais correta, de uma maneira mais exata, vamos dizer assim. Gottlob Frege influenciou importantes filósofos do mesmo período, né, dessa chamada virada linguística da filosofia analítica no século XX, que foram ali principalmente o Ludwig Wittgenstein e o Bertrand Russell, né, que são filósofos que vão se atentar também para esses problemas de linguagem como problemas filosóficos. E Frege também influenciou Alan Turing, que é considerado o pai da informática, o criador do primeiro computador. O Alan Turing, como vocês podem ver aqui, ele aparece, a história ali da criação do primeiro computador aparece em um filme muito bom chamado O Jogo da Imitação. Nesse filme mostra como que ele vai pegar ali as primeiras ideias de lógica matemática do Gottlob Frege para construir a sua programação computacional. Então, pessoal, o Frege ele vai expor basicamente a necessidade de uma filosofia analítica, né, que se dedica a analisar a linguagem e as suas estruturas semânticas e sintáticas, e também a criação para isso, né, como método para isso, a criação de uma lógica matemática, tá? Essa lógica matemática para conseguir entender a linguagem ali nos seus aspectos. E aí, para isso, né, para tratar desses problemas, Frege vai propor ali a distinção de duas coisinhas diferentes, sentido e referência quando se trata de linguagem. Para quê? Para dissolver, para desfazer os problemas a respeito do entendimento da linguagem. Frege vai falar que a gente tem alguns probleminhas ali, né, de comunicação, na nossa comunicação do dia a dia, comunicação ordinária. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem palavras diferentes que designam a mesma coisa ou palavras iguais com sentido diferente, né? Então ele vai ali renomear, ele vai refazer isso, distinguindo entre sentido e referência. Referência é sempre o objeto do qual estamos falando, enquanto sentido é o modo de se falar daquele objeto. E aí eu trouxe aqui para vocês dois exemplos, né? Por exemplo, Vênus, o planeta Vênus. O planeta Vênus, aqui para nós, ele é visto à noite como uma estrela, né? Ele parece uma estrela porque ele reflete a luz do Sol. Bem, acontece que o planeta Vênus, como a gente sabe, o planeta está em órbita, o nosso planeta está em órbita e Vênus também está em órbita, então no começo da noite ali ele está em uma posição no céu e no início da manhã, no finalzinho da madrugada, ele está em outra posição. Por isso que Vênus, durante muito tempo, acreditava-se que era uma estrela, que na verdade eram duas estrelas diferentes, né? Que existiam duas estrelas diferentes. A estrela da noite, que era Vênus na sua posição noturna, e a estrela da manhã, que era Vênus na sua posição ali ao nascer do Sol, um pouco antes do nascer do Sol, né? Até chamam essa estrela da manhã também de estrela d'alva. Acontece que depois os astrônomos, né, mais ali na modernidade, os astrônomos descobriram que se tratava de um planeta, né, que tinha essa dupla posição, esse duplo posicionamento, e aí a gente acabou percebendo o equívoco, né, que havia ali, nomeando, achando que eram dois objetos diferentes. O que Frege fala sobre isso? Olha, você tem uma referência, o referente que é quem? Que é o planeta Vênus. E você tem somente dois sentidos diferentes, que são duas maneiras diferentes de nomear esse referente, de nomear esse planeta, né? Que é a estrela da manhã e a estrela da noite. Outro exemplo que eu trouxe aqui para a gente entender essa questão de sentido e referência é a seleção brasileira, né? Vamos trabalhar com um objeto aqui, ou seja, a nossa referência seleção brasileira. E nós temos aqui vários nomes para designar essa seleção brasileira, ou seja, vários sentidos. Por exemplo, seleção pentacampeã. Como é a única seleção de futebol pentacampeã do mundo, então quando a gente fala seleção pentacampeã, a gente automaticamente remete à seleção brasileira, né? É um sentido que pode ser utilizado para tratar da seleção brasileira. E o outro é a seleção canarinho, né? Por conta do nosso uniforme amarelo, utilizado ali desde os anos 50, a nossa seleção foi apelidada de seleção canarinho, ou seja, a gente tem um novo sentido para tratar da nossa seleção brasileira.
E falando nisso, só uma curiosidade, né? Morreu aos 83 anos há pouco tempo, há poucos dias, Aldir Schley, né, que foi o criador do nosso uniforme, do uniforme da nossa seleção. Esse uniforme que contém a camiseta amarela, calção azul e o meião branco. A nossa homenagem aqui ao criador dos uniformes. Por último, para desfazer totalmente os problemas, Frege vai diferenciar aqui ainda a representação. A representação ele vai falar que é o seguinte, é o que a gente tem internamente, né? A representação ela é interna, ela é mental, ela é pessoal, porque é o que diz respeito aos nossos sentimentos em relação a palavras. Por exemplo, eu tenho uma representação da seleção brasileira. Eu lembro sempre ali da Copa de 2002, Brasil sendo campeão, né, pentacampeão do mundo, 2-0 em cima da Alemanha, aquela festa, o Cafu levantando a taça. Agora o Cafu, por exemplo, ou o Ronaldo, que fez os 2 gols da seleção nesse jogo, eles já vão ter outra representação, eles já vão ter outro sentimento em relação a isso, né? Porque aí já é uma questão pessoal que já sai da análise da linguagem, então é nesse âmbito pessoal que estão as diferenças da nossa linguagem comum do dia a dia. Para Frege, a linguagem filosófica, então, ela tem que se afastar ao máximo disso, né, para chegar a uma linguagem analítica, ou seja, uma filosofia analítica.